Diário Oficial da União decreto que antecipa a aposentadoria do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Na próxima terça-feira, dia 11 de abril, o presidente Lula vai poder indicar um substituto ao cargo, sendo o 9º nome escolhido por ele. Até o fim do terceiro mandato, Lula também deve indicar um substituto para a ministra Rosa Weber, sendo o chefe do executivo que mais indicou nomes ao STF. E para falar sobre quais são os critérios para essa escolha de um novo ministro, conversamos agora com o doutor em Direito Constitucional e mestre em Direito Penal Internacional pela Universidade de Granada, na Espanha, Acácio Miranda da Silva Filho. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Já começo perguntando como que fica a dinâmica da corte com a saída de Lewandowski. Bom dia, Elisângela. É um grande prazer falar com você e com os nossos ouvintes. O ministro Lewandowski é conhecido na corte, e tem sido assim desde a sua nomeação em 2006, como um intermediador, como alguém que coloca panos quentes nas desavenças entre os ministros. E nós sabemos que nos últimos anos o Supremo Tribunal Federal tem sido caracterizado por algumas circunstâncias. Primeiro, há nos últimos tempos inúmeros holofotes virados em direção ao Supremo Tribunal Federal. É uma brincadeira que se tem, mas é uma brincadeira bastante real, que diz: há alguns anos atrás nós sabíamos quem eram os 11 titulares da seleção e não tínhamos ideia de quem eram os 11 ministros do Supremo. E hoje essas circunstâncias inverteram. Em segundo lugar, com toda essa atenção que o Supremo tem atraído, a pressão, obviamente, aumenta em direção ao tribunal e aos seus ministros, e diante dessa pressão, os conflitos ficam mais evidentes. E quando nós olhamos os conflitos que aconteceram recentemente, nenhum deles teve a participação do ministro Lewandowski em termos diretos, mas teve a participação dele em termos indiretos na contribuição para a composição destes ministros que tenham brigado. Então, a ausência de alguém que tem esse perfil, como também era o caso do ministro Celso de Mello, fará com que a dinâmica acabe mudando e talvez nós tenhamos mais conflitos, ou os conflitos fiquem mais evidentes no Supremo Tribunal Federal. Vilela, que acompanha aqui junto com a gente, sua pergunta. Doutor Acácio, bom dia, satisfação falar com o colega aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Doutor Acácio, estamos ouvindo aí os nomes talvez mais cotados para essa sucessão do ministro Lewandowski, os nomes de Cristiano Zanin, advogado, inclusive advogado do presidente Lula, e também de Manuel Carlos, que é inclusive muito ligado a Lewandowski, que foi seu assessor na corte. Qual que é a sua visão sobre esses dois nomes? O senhor entende que são dois nomes que atendem à regra constitucional e à necessidade que o país precisa com relação ao Supremo Tribunal Federal? Tudo bem, Vilela, prazer falar com você. Eu acho que a gente tem que fragmentar a sua ponderação em dois aspectos. Primeiro, no que diz respeito à regra constitucional, que exige mais de 35 anos, reputação ilibada e notório conhecimento jurídico, com exceção à idade, os outros dois aspectos são carregados de certo subjetivismo, especialmente no que diz respeito ao notório conhecimento jurídico. Então, ficaria complexo, seria bastante difícil nós fazermos qualquer ponderação negativa em relação aos dois, destacando que, no que diz respeito ao Manuel Carlos, que é vinculado ao ministro Lewandowski, que já foi chefe de gabinete do ministro Lewandowski, tanto no Supremo Tribunal Federal como no Tribunal Superior Eleitoral, ele tem uma carreira acadêmica muito mais extensa que a carreira acadêmica do Zanin. Ele tem mestrado e doutorado na USP, tem livros publicados, inclusive livros de direito eleitoral. Então, obviamente, quando nós olhamos para esse aspecto, pelo menos no meu entendimento, ele leva vantagem e muito mais vantagem em relação ao Zanin. E quando nós olhamos para as últimas nomeações, mesmo aquelas nomeações mais discutidas
todos os ministros carregavam pelo menos uma bagagem acadêmica, além da sua bagagem profissional. Com críticas ou não, quando nós olhamos para as últimas nomeações do André Mendonça, do Cássio, Alexandre de Moraes, ministro Gilmar Mendes, o próprio Lewandowski, todos eles têm uma carreira acadêmica bastante extensa, o que não é o caso do Zanin. Em segundo lugar, no que diz respeito à atuação de ambos no Supremo, no meu entendimento, Manuel Carlos teria uma vantagem, mas aí é uma vantagem sob o prisma de quem enxerga de fora, que seria a sua afinidade no trato com o dia a dia do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem certas liturgias e, principalmente, certas regras que devem ser observadas para boa fluidez do andamento da Corte. E um terceiro fato diz respeito à vinculação do Zanin com o presidente Lula. O Zanin foi advogado do presidente Lula durante toda a Lava Jato e, por mais que eu tenha muitas críticas à Operação Lava Jato, a verdade é que há essa vinculação e há essa confiança do presidente da República em relação ao Cristiano Zanin. Óbvio, para quem nomeia, essa é uma vantagem, mas em termos de imparcialidade do Poder Judiciário, e até pensando em eventuais ações onde o presidente Lula ou pessoas ligadas a ele figurem como réus ou como interessados, como ficaria a situação do Zanin em termos de suspeição, em termos de impedimento e, principalmente, como seria a sua imparcialidade em relação a estes temas. Então, se me fosse perguntado objetivamente, a minha preferência é pelo Manuel Carlos. Não necessariamente será essa a indicação do presidente. E, doutor, falando até mesmo dessa imparcialidade, será que mudar, o critério aí de escolha seria um caminho? Eu acho que a mudança é um caminho, Elisângela, mas recentemente eu até discutia aqui na Jovem Pan sobre a questão do ativismo judicial. Eu acho que discussões são necessárias, mas talvez no calor dos fatos ou durante o problema seja um pouco complexo nós discutirmos essas questões, porque aí nós teríamos um posicionamento enviesado. Existem inúmeras soluções relacionadas às nomeações no Supremo Tribunal Federal. Soluções que vão desde o estabelecimento de um mandato fixo para os ministros, como é o caso da Argentina, como é o caso da Alemanha, salvo engano, até soluções que vão ao aumento do número de ministros e assim sucessivamente. Eu acho salutares essas discussões, especialmente as discussões relacionadas ao mandato, mas seja qual for o caminho adotado, nós voltaremos sempre a esse debate, se aquele ministro tem condições de ser alçado ao Supremo Tribunal Federal, se ele é imparcial suficientemente para estar no Supremo Tribunal Federal, porque a própria dinâmica da escolha de uma Corte Constitucional, ela é política, seja através do chefe do Executivo, seja através do Parlamento, mas ela sempre estará carregada desse aspecto político. Então, infelizmente, seja qual for o critério, nós voltaremos a essas discussões. Mas, repito, acho o debate necessário e acho que mudanças, sejam elas quais forem, são sempre salutares para nós oxigenarmos o nosso sistema jurídico e o nosso sistema político. Vilela? Gostaria de perguntar ao doutor Acácio qual que é a sua visão sobre os recentes casos de conflito, de discussões mais acaloradas havendo os poderes judiciário e o executivo, especialmente ao longo do governo Bolsonaro. Tivemos aí alguns embates, algumas falas. Qual que é a sua leitura, se você entende que, de alguma forma, o judiciário está ultrapassando os seus limites constitucionais, se entende que talvez agora, durante o governo Lula, terá um momento de maior unidade institucional, ou se eventualmente essa relação mais conflituosa ela tende a permanecer?
Vilela, eu acho que a gente tem que olhar sobre dois aspectos. Primeiro, esse conflito entre poderes, ele acontece frequentemente, por vezes entre judiciário e legislativo, por vezes entre legislativo e executivo, por vezes entre executivo e judiciário. Essas circunstâncias são pendulares, como são pendulares ou é pendular a alternância de poder, da própria dinâmica da tripartição de poderes que existam estes conflitos. Obviamente, quando nós olhamos para o cenário recente, há uma sobreposição do Supremo Tribunal Federal em relação ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. Em relação ao Poder Legislativo, é fácil nós explicarmos essa sobreposição, porque, verdade seja dito, as 2 ou 3 últimas legislaturas do Congresso Nacional talvez não sejam as melhores em termos de composição. E quando há um vácuo de poder, outras figuras, outros atores acabam assumindo aquele papel. No que diz respeito ao Poder Executivo, quando nós olhamos para a história, principalmente desde a redemocratização, esse conflito poder executivo, poder judiciário, especificamente Supremo Tribunal Federal, acontece com bastante frequência. Se nós lembrarmos as discussões do Supremo Tribunal Federal, especialmente do ministro Marco Aurélio, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, relacionado até ao Plano Real e a medidas, a lei de responsabilidade fiscal e a medidas provisórias instituídas durante o governo FHC. Então, essas circunstâncias existem, até pelo próprio papel de garantidor constitucional do Supremo. O que eu acho que talvez modulasse essa relação e principalmente desse mais segurança a essa relação seria nós evitarmos essa proliferação de decisões individuais de ministros que acabam surtindo efeitos em todo o nosso ordenamento jurídico. Certas decisões deveriam ser tomadas de forma coletiva, sob pena de nós termos essa discussão. Em segundo lugar, também é importante nós olharmos para o cenário atual da nossa sociedade. Quando nós pensamos, e eu cito como exemplo, as discussões entre FHC e o ex-ministro Marco Aurélio Mello, nós não tínhamos à época a polarização que nós temos hoje e nós não tínhamos à época essa difusão das redes sociais. Então as discussões ficavam mais restritas a Brasília e a mídia que nós tínhamos à época. E hoje, com essa polarização e com essa difusão dos meios de comunicação, essas brigas acabam externando as linhas políticas e os limites territoriais de Brasília. Muito bem, conversamos com o doutor em Direito Constitucional e mestre de Direito Penal Internacional pela Universidade de Granada, na Espanha, Acácio Miranda da Silva Filho. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Hora certa na